Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados. Aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspar nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça para nós o que vamos pedir. E Jesus perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverdes na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis, e por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E Jesus lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de me conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos estavam subindo para Jerusalém, e ele avisou que ele seria entregue aos sumos sacerdotes, doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspar nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus estava explicando como ele faria um serviço. Ele é o servo de Deus fazendo o serviço da salvação para todos nós. A palavra de Deus foi muito importante. E parece que eles não estavam ligados. Parece que não entendiam. E 2 deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, faça isso para nós. Nós queremos estar em primeiro lugar, à direita e à sua esquerda, quando você entra no reino. Deveriam ficar admirados que Jesus estava dizendo que ele seria o salvador da raça humana, e ficaram olhando para eles mesmos. Não dá para entender.
E Jesus disse para eles: se quiser ser grande, seja o vosso servo. Se quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, vocês vão ser líderes. E entendido que vocês também vão sofrer. Você pode beber do cálice que eu vou beber? Você pode ser batizado no sofrimento? Um batismo de sofrimento, de paixão. Que eu vou ser batizado? Sim, podemos. Então, tudo bem. Mas é o Pai que designa quem está à direita e à sua esquerda. E o mais importante, Jesus está dizendo, é importante que você seja servo, serva de Deus. Vamos olhar para Jesus Cristo, o serviço que Ele fez por nós. Morreu conosco, morreu, pagou o preço dos pecados de cada um de nós, o serviço que Ele fez. Ressuscitou e, consequentemente, nos dá uma vida nova. Que serviço maravilhoso que Jesus faz para nós. E parece que não entenderam. E ficaram pensando só neles. Era um momento de sofrimento para Jesus, subindo para morrer lá em Jerusalém, para ser crucificado. O mais importante é que todos nós sejamos servos, servir Deus. Nós fomos criados para louvar nosso Deus, adorar nosso Deus, amar nosso Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, reverenciar nosso Deus e servir o nosso Deus, e não servir a nós mesmos, não, e não querer honras para nós, não. Você quer ser livre? Entrega-se a Deus. O mais importante é que nós todos sejamos submissos a Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso líder. A libertação vem quando nós nos entregamos radicalmente a Deus. E quando nós servimos Deus. Servir Deus é reinar. Sim. Passando a ser uma pessoa escrava, totalmente dependente de Deus. Ser dele, assim é o reino de Deus. Mateus 4:10. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Aí que está. Na adoração, diante da presença de Deus, Ele fala conosco. Ele manifesta a vontade dEle, de como nós vamos servi-lo. Se quiser ser grande, seja servo. Quer ser o primeiro? Seja o escravo de Deus e também muito dedicado a servir o próximo. O cristão, a cristã, deve ser todos nós servos de Deus, servos do povo de Deus. Há uma falta de líderes que são servos. É possível você servir lá em casa, e você serve lá em casa, não é isso? Serve com muito amor. É possível servir os parentes. Tem pessoas que estão servindo, dedicando sua vida para a mãe, para o pai que está doente, não é?
Tem pessoas que estão servindo seus irmãos, irmãs, dedicados. Tem pessoas que têm apostolados de servir as outras pessoas com muito amor e são canais da graça de Deus. Ninguém pode servir a dois mestres, porque odiará a um e amará o outro. Não podemos servir o mundo, a vaidade e Deus ao mesmo tempo. Vamos lembrar aquela cena do lava-pés. Como Jesus lavou os pés e depois ele diz: eu tenho dado a vocês um exemplo. O servo não é maior do que seu mestre. Vocês vão ser felizes se vocês vão seguir o meu exemplo, diz o nosso Senhor Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. Jesus diz: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Sempre Jesus servindo na missa, por exemplo, o seu corpo, o seu sangue, a sua presença amorosa. Estou no meio de vocês como aquele que serve. Agora, Jesus quer que nós sejamos servos, mas Ele não nos chama de servos, chama-nos de amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Nós somos amigos de Jesus, servos de Jesus. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Os servos cuidam de muitas pessoas, porque são servos líderes, servos que tomem a iniciativa de olhar para as outras pessoas, tomem a iniciativa de ajudar as pessoas. Então, a pessoa realmente está não olhando para si, mas olhando para Deus e olhando para as pessoas. E Deus fala: como é que nós vamos tomar a iniciativa e servir as outras pessoas? Você, serva. Você, servo. Tem muito serviço? Sim, ninguém pode ficar desempregado no reino de Deus. Há muito serviço. Olha para aquilo que deve ser feito e você diz: mas isso deve ser feito. Faça você. Faça você. Quando você pensa: deveria alguém fazer isto, eu sinto muito fortemente, alguém deveria fazer isto. Faça você. Chama outras pessoas. E você, como líder, às vezes não vai dedicar todo o seu tempo de fazer aquilo, mas você toma a iniciativa e você e outras pessoas fazem. Depois você tem outra coisa para fazer e aquelas pessoas têm a felicidade de servir o nosso Deus. O servo presta atenção para o Senhor e para as outras pessoas que precisam de um serviço. Obrigado, Jesus, pela sua mensagem. Obrigado, Jesus, pela sua morte, pelo serviço que fez por nós. Dai-nos a graça de sermos bons servos. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.